eu percebo que o nível linguístico da população de forma geral, não só brasileira, como mundial, caiu formidavelmente. E eu vejo isso acontecer porque se abandonou, ou melhor, se diminuiu a atenção em relação à linguagem literária e se deu muita atenção à linguagem jornalística. Veja, a linguagem jornalística, ela é essencialmente, e perceba assim, em sua definição, um retrato do seu tempo. Enquanto a linguagem literária, apesar de conter um retrato do seu tempo, chega inúmeras vezes a transcender o seu próprio tempo e alcançar a eternidade, como a gente pode ver, por exemplo, nas obras de Homero, nas obras de Dante, de Shakespeare e de tantos outros autores imortais que continuam até hoje. Então isso acontece porque a linguagem deles não simplesmente se encerrou no seu tempo, mas progrediu para além da sua própria esfera temporal, da sua esfera de existência. Então, a linguagem utilizada por esses autores transcende a própria morte deles mesmos. Então, a linguagem literária, ela é extremamente elevada por isso. O Mallarmé, que foi um dos grandes poetas franceses de todos os tempos, ele tem um verso num poema que se chama A Tumba de Edgar Poe, em que ele diz que o poeta vai purificar o dialeto da tribo através da poesia. Nós falamos um dialeto, vamos dizer assim, tribal. Nós vivemos numa sociedade em que as palavras não significam exatamente aquilo que elas têm que significar na realidade. As palavras muitas vezes não se referem mais à realidade, mas apenas a conceitos abstratos. E isso se deve muito ao jornalismo, porque na linguagem literária você tem essa tendência universalizante, você tem essa tendência transcendente, em que o poeta vai explorar a linguagem ao seu máximo para purificar o dialeto da tribo, ou seja, eu vou ali melhorar, elevar o nível da linguagem. Quando eu elevo o nível da linguagem, eu elevo o nível de consciência. Quando eu elevo o nível de consciência, eu elevo a própria humanidade. Eu tenho mais noção do que é ser humano. Tanto que todas as civilizações tiveram poesia de uma forma ou de outra, seja de uma maneira oral, ou seja, de uma forma escrita, e das mais diversas maneiras que a poesia pode surgir. Então, quando você abandona um pouco essa poesia e a literatura de forma geral, você dá lugar ao jornalismo, que é, por definição, uma literatura menor, que é, por definição, uma linguagem mais rasteira. Isso não deprecia o jornalismo, mas é preciso ter um senso de hierarquia, um senso de ordem. Um jornalista, ele não consegue chegar ao nível de um Machado de Assis em Dom Casmurro, ou Memórias Póstumas, ou algo do tipo. Nem o próprio Machado de Assis, quando escrevia para jornais, conseguia atingir o mesmo nível de romances e contos. Nem Carlos Drummond de Andrade, quando escrevia para jornais, atingia o mesmo nível quando escrevia os seus poemas. Então, quando uma sociedade abandona essa linguagem poética, e os poetas e os escritores estão sendo cada vez mais esquecidos ao redor do mundo, o que sobra é a linguagem cotidiana. E a linguagem cotidiana, ela é extremamente influenciável por qualquer ação que seja tomada, por exemplo, politicamente. Então, é sabido que a política tem interesses midiáticos e jornalísticos, e muitos jornais atendem a esses interesses políticos, seja de que lado for, e as pessoas ficam presas a esse tipo de linguagem que impede com que elas percebam a realidade como ela é, porque
A linguagem jornalística de hoje, ela não foi feita para informar, com raras exceções. Com raras exceções de raros articulistas, repórteres e etc. A linguagem jornalística de hoje, tanto de um lado quanto do outro, foram feitas para direcionar os leitores em uma questão, vamos dizer assim, direcionar um movimento de massa que surge a partir desses leitores para que eles tomem certa atitude. Então, quando eu descrevo uma crítica a certo membro de certa corte como um ataque à democracia, eu atribuo a uma simples crítica ou a uma simples dúvida uma violência que simplesmente inexiste na realidade. Mas isso é fruto de uma linguagem essencialmente jornalística. Atacar para um escritor é realmente atacar, e não simplesmente xingar, não simplesmente duvidar, não simplesmente criticar. Então, saber escolher as palavras é absolutamente fundamental. E eu não estou dizendo aqui que os jornalistas não sabem escolher as palavras, eu estou dizendo que eles sabem escolher as palavras e eles fazem isso de propósito. Então, eu vou escolher tal palavra para gerar tal efeito, com tal objetivo. Então, veja que uma população que não tem um nível elevado, ou até mesmo um nível mínimo de leitura, de conhecimento poético, de treino linguístico, um nível de alfabetização mais completo, mais elevado, que se compare ao de outros grandes países, vai se perder completamente na narrativa dessa linguagem, vamos dizer assim, jornalística. Então, eu acredito que o grande problema linguístico dos dias de hoje é o abandono da linguagem poética.